Olá, pessoal, boa noite. Deixa eu só terminar de ajeitar aqui, como sempre. Colocar tudo aqui, mas boa noite a todos. Vamos lá para a nossa antepenúltima aula, né? Em termos de conteúdo. Boa noite, Francisca, muito bem-vinda mais uma vez. Pronto. Agora sim, com o acompanhamento dos cães, né? Que latem aí ao longe também. Aqui eu tenho a minha cadela, né? Que tá ali, mas enfim, faz parte desse home office. Mas vamos lá, vamos começar aqui então a nossa, como eu disse, antepenúltima aula, né? Segunda-feira teremos a penúltima aula. E na quarta, a última de conteúdo, só estou retomando isso aqui, já falei ontem, né? Só para reforçar que, na verdade, quinta da semana que vem, daqui uma semana, vai ser aquela aula lá para solucionar aquelas questões. Mas vamos lá, vamos lá. Hoje eu trouxe aqui uma série de exercícios para vocês se divertirem, tá? Então, eu tenho só algumas pouquíssimas colocações aqui. Eu diria que o básico sobre a questão do tratamento de documentos, né, de arquivos, a gente já comentou ontem. Relembrando, então, aquela questão de que a gente tem de abrir o documento. Reforço, como eu disse ontem, que abrir o documento não deve ser entendido aí no senso comum, né? De simplesmente carregar ali o documento. Na verdade, abrir o documento é utilizar a função open do Python para que ele crie um ponteiro, né? um direcionamento, uma referência àquele documento que a gente quer. E no momento de abrir, escolher o modo de abertura. Basicamente, os três que a gente vai trabalhar aqui é o R, de read, né, para poder ser apenas leitura. O W, que é o de write, portanto, para escrever, mas escrever apagando o que existia antes. E o A, que é o modo append, para poder adicionar itens no documento, tá? Repito, tá? Confirmo, vai ser no dia 7, tá ok, Diogo? Sem ser nesta segunda-feira, na próxima segunda-feira. Na outra, né? Se não estou em erro, deixe-me confirmar aqui, mas vai ser no dia, deixa eu ver aqui, vai ser no dia 7, isso mesmo. Tá? Ou seja, 30, segunda-feira que vem, né? Dia 30. A gente vai falar ainda um pouquinho sobre arquivos. Depois, no dia 2, que é quarta, eu vou trazer aqui mais uma série de exercícios, que inclusive eu já vou colocar até no Moodle antes. No dia 3, que é a quinta da semana que vem, a gente vai resolver aquelas questões que estão pendentes, como eu disse ontem. E no dia 7, então, na outra segunda-feira, tá? É a data da A2, né? Como eu chamo, né? Da avaliação, segunda avaliação, tá? Bom, o que eu quero trazer aqui hoje no início, antes de vocês começarem aí a mexer com esses exercícios? Primeira coisa que eu quero colocar aqui diz respeito àquele item que eu fiz questão de enfatizar ontem, que é o fechamento, né? O encerramento do documento. Então, a gente tem o método close, você vai abrir o documento, e depois, utilizando esse ponteiro, como eu estou chamando, né? Você vai usar lá o método read, por exemplo, para ler todo o conteúdo daquele documento, transformando aquilo em uma string. Ou você pode utilizar o read lines para, como o próprio método já diz, né, ler as linhas ou ler de linha a linha. E aí isso vai retornar uma lista composta pelas frases do seu documento. Ou você pode ainda utilizar o read line, né, no singular,
vai ler linha por linha. Independentemente desse método, seja o read ou read lines, você vai ler o documento, vai ler o conteúdo daquele documento, vai fazer alguma atividade qualquer, e aí talvez ou você apenas mostre na tela, ou você grave de volta no documento, não importa, e você vai fechar o documento, que é o nome do ponteiro, né? O nome que você definir para o seu documento, ponto, close, como vimos ontem. Só que muitas vezes a gente esquece do close. Ontem mesmo, durante a aula, teve um determinado momento que eu estava ali mexendo, né? Inventando no meio da aula aqui alguma coisa, e a gente eu executei lá o código sem o close no final. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Como eu disse, o fechamento do documento ao fim da sua utilização é essencial para liberar os recursos do seu computador e para garantir, portanto, que aquilo que está ali naquele documento não foi perdido, né? Não se perdeu, não se corrompeu o conteúdo daquele arquivo. E aí a gente tem um método, ou não um método, né? Mas uma maneira para garantir que esse documento seja sempre fechado. Ou seja, a gente tem uma maneira que é essa estrutura with, em que a gente vai ter a gente, programador, claro, né? A gente vai ter a certeza de que o documento será fechado automaticamente pelo próprio Python. Nós, inclusive, não precisaremos, se utilizarmos o with, não precisaremos utilizar o close no final, porque o documento já está fechado. Então, isso aqui é uma maneira, como eu disse, que a priori, em princípio, ela pode parecer um pouquinho diferente, mas ela é extremamente útil, porque a gente, repito, tem essa garantia de que, enfim, nada vai sair errado, vamos colocar assim, né? E a vantagem, então, como eu coloquei, é que ela cria uma espécie de contexto em que o arquivo é aberto. O contexto aqui, eu diria, não é nenhum contexto, mas é uma espécie de ambiente dentro do seu programa, tá? Dentro do seu próprio programa, em que o arquivo é aberto, lido e encerrado automaticamente. Então, isso aqui, como eu falei, num primeiro momento pode parecer um pouquinho confuso, mas na prática é muito mais fácil de se utilizar. Porque se nós utilizarmos lá os métodos, né, a função open, depois o método para ler, depois o método para poder fechar, quer dizer, nós temos aqui 3, 4 etapas que a gente pode realizar e reduzir pela metade, por exemplo, usando essa maneira, esse with, quando a gente utiliza com os documentos. Então, como está aqui, né, você vai trabalhar apenas com o conteúdo do arquivo, estando o próprio arquivo armazenado em uma variável ao mesmo tempo em que ele está fechado, está encerrado. Quer dizer, o que essa estrutura with faz na prática? Ela abre o arquivo, lê o conteúdo do arquivo e fecha o arquivo. E aí, durante o seu programa, você está trabalhando apenas com o quê? Com aquela variável, com o documento lá fechado, fechadinho, tá? Então, é uma vantagem, porque você meio que não se preocupa mais com as outras atividades, digamos assim. Deixa eu só ver aqui. Tá, eu tenho números que tá aqui. A gente tem aquele documento de ontem que era o números, né? Aquele arquivo TXT que a gente criou, tá? Então, vamos executar o 34 e eu já mostro o código direitinho para vocês. Tá? Exercício 34.py. Perceba aqui que ele está fazendo a mesma coisa que a gente já fez ontem. Né? Ele está, lembrem-se do 32, que eu até criei ali um outro código no final, em que na primeira parte a gente criou o documento com aquele for de 1 até 100, e depois ali durante a aula eu abri o documento e mostrei linha a linha. Então a gente está fazendo exatamente a mesma coisa, mas nós estamos fazendo de uma maneira diferenciada. Vejam ali o que eu estou fazendo em 3 linhas, tá? Eu tenho aqui 3 linhas no meu documento.
e eu estou usando a estrutura with. Então, percebam, com a abertura, eu vou aqui meio que traduzir, digamos assim, com a abertura do arquivo chamado números.txt em modo apenas leitura e pegando este documento e apontando para aquela última variável aqui, essa variável arquivo, tá? Ou seja, o que essa linha aqui está fazendo? Eu repito, essa linha abre o documento, pega o conteúdo do documento, armazena naquela palavra, né, naquela variável aqui, arquivo, e fecha o documento. Então ele faz tudo, e aqui eu não tenho, porque eu mudei de pasta, mas eu vou até carregar aqui, abrir aqui. Tá? Deixa eu só achar aqui, peraí, rapidinho. E eu... Tá aqui, cadê? Aquele da aula de ontem. Quero abrir aqui, que acho que era o 32, como eu disse. Tá aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá? Então aqui eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo a mesma coisa. Só que em vez de usar 3 linhas, claro que ali tem o read lines, né? Aqui o método do que está selecionado é o read, então tem ali uma diferençazinha, lógico, a gente já sabe disso. Mas em termos de abertura, leitura do conteúdo e fechamento do documento, eu tenho aqui 3 linhas. E com essa estrutura with, eu tenho uma linha, literalmente. Então, é uma possibilidade, não é obrigatório. Se vocês quiserem fazer como estava no anterior, sem problema, tranquilo, tá? Vocês viram, nós executamos ontem, funciona perfeitamente, não dá erro, sem problema. Mas se vocês quiserem, vocês podem seguir essa estrutura, tá? Pode ser uma facilitação para vocês, ou seja, com o resultado daquela função open, que vai abrir esse arquivo, neste modo, e vai atribuir esta abertura deste arquivo para esta variável chamada arquivo aqui, é o que está na última linha. A partir daí eu faço o que eu quiser. E eu repito, eu não preciso chegar aqui no final e colocar aqui depois arquivo.close. Não tenho de fazer isso. Tá? Eu não preciso, eu programador não preciso fazer isso. Porque o with já fez isso para mim. Tá? Então, esse era um aspecto que eu queria aqui colocar, que eu queria ainda indicar para vocês, que vale a pena e é útil no contexto da estrutura do try e except. Por quê? Porque eu posso colocar essas 3 linhas dentro de um try. O que eu quero fazer? Eu quero tentar abrir aquele arquivo. Agora, imaginem aqui, e olha como isso é importante. Vocês já sabem que o try except funciona para o controle de erros, tá? Então, imaginemos que você comece o seu código, você abriu o documento lá em cima, no topo do seu código, e em seguida, o que você fez? Você deixou o arquivo aberto, tá? E aí, no meio do seu código, porque o close vem mais para o final, né? O nome do documento, .close, vem mais para o final. No meio do seu código tem um try except. Imaginemos aqui que nesse try except, por algum motivo, dá um erro no seu programa. Ou mesmo no âmbito do try except, que você já está esperando ter um erro, mas dá um erro no seu arquivo. E isso está no meio do try except, ou seja, você está com o seu documento aberto na memória do seu dispositivo, você está trabalhando com esse conteúdo desse documento que está aberto e no meio do seu código dá um erro. Seja um erro de lógica, ou seja aqueles erros que nós vimos com try except, em que o utilizador insere o que não deve inserir e dá um erro no meio do caminho.
Mas você continua fazendo coisas, vamos colocar assim. Você continua fazendo coisas porque o seu arquivo .close está lá no final. E se esse programa parar de funcionar no meio do caminho? Ou seja, é aquilo que eu falei ontem, da integridade do conteúdo do seu arquivo. Você pode perder o conteúdo do arquivo se você não fechar o documento na hora certa. E aí eu até volto aqui, vou ter deixa eu ver se eu consigo aqui reabrir, tá? Exatamente aqui, o 32, porque na prática, se você não usar, e você não é obrigado a, tá? Você não é obrigado a usar aqui essa estrutura with. Não é. Mas se você usar isso aqui, você tem que fazer exatamente o que a gente fez aqui. Perceba que a gente abriu o documento, aqui na linha 1, criamos o documento ontem, inserimos os números, então enquanto a gente está inserindo números, o arquivo tem que estar aberto, e no final fechamos. Depois nós reabrimos no modo leitura. E nós temos de refazer isso. Porque na primeira vez eu estou abrindo no modo escrita para apagar se já existir. Quando eu chego no segundo momento, eu não quero mais escrever, eu quero ler. Então eu tenho de reabrir o documento, aí eu tenho de fazer aqui o que eu quero. No caso aqui eu estou lendo os 55 primeiros caracteres desse documento, estou armazenando naquela variável, e depois eu fecho o documento. Ou seja, a gente tem de abrir e fechar, abrir e fechar. Abre, leio o conteúdo, fecho. Abre, grava o conteúdo, fecho. O tempo todo. Se a gente utilizar aqui o with, não é que a gente não tenha de abrir, porque abrir, isso aqui é a abertura do documento, vocês estão vendo aí. Nós estamos abrindo o documento para leitura, tá? Esta linha aqui é exatamente igual a esta linha aqui, que eu selecionei, linha 6. Quando eu coloco ali arquivo igual open números.txt no modo leitura, eu estou fazendo exatamente a mesma coisa aqui, com a estrutura with. Que vocês já perceberam, tem 2 pontos no final, tem a indentação, tudo ali deslocado, etc. Mas esses são detalhes aí básicos que acredito que todos vocês já tenham percebido. Mas eu estou fazendo exatamente a mesma coisa, voltando aqui ao que nos importa, que é a abertura do documento. Mas eu não preciso me preocupar com isso aqui, ó. Com o documento, fechamento, encerramento do documento. Eu não tenho de me preocupar quando eu uso aqui o with. Então, a abertura em si, aqui eu estou fazendo como leitura. Imaginemos que eu queira gravar alguma coisa, então eu teria de fazer nova abertura do documento. Mas agora no modo W. Ou de repente, não, agora eu já guardei, eu quero apenas o quê? Adicionar itens ao documento, então eu abro no modo A, né, no append, como eu já falei. Então a abertura em si nós vamos fazer, mas o ponto é que aqui a gente está economizando alguma coisa. Aqui, desta maneira, nós estamos deixando de nos preocupar com a necessidade, e não diria nem necessidade, diria obrigatoriedade de encerrar o documento, fechar o documento com essa expressão, com esse método close. Tá? Então, é uma vantagem, eu diria que isso aqui é uma vantagem, é um ponto positivo. E sugiro vocês, claro, que utilizem. Agora, repito, especialmente aqui pensando em termos de avaliação, vocês vão usar a maneira que vocês se sentirem mais confortáveis. Tá? Não tem obrigatoriedade alguma de abrir documentos usando aqui a estrutura with ou abrir documentos dessa maneira mais tradicional. Tá? Na prática, não vai ter diferença. O único cuidado que você vai precisar de ter é que se você abrir dessa forma, isso aqui é obrigatório. O encerramento, digamos, manual, né? Manual feito por você do documento é obrigatório. Se você utilizar o with, o encerramento, fechamento do documento, ele é automático. E aí você não precisa
você não precisa se preocupar. Tá? É só isso de diferença. Repito que tem uma estrutura um pouquinho diferente, mas a ideia aqui básica é essa. Tá? Dito isso, pessoal, como eu falei, a gente tem aqui o básico de documentos, né? De abertura, leitura e gravação de documentos. E eu vou passar agora para vocês esses dois exercícios. Que vocês já estão vendo ali, o primeiro eu posso resolver de duas maneiras, mas eu quero deixar aqui para vocês resolverem da maneira que vocês acharem melhor. Não tem mistério, tá? Você vai criar dois documentos diferentes, dois arquivos diferentes, com 500 linhas cada um. Isso em um código só, claro. Tá? Em um único documento. Tá? Deixa eu largar isso aqui. Em um único código. Você não vai criar um código para criar um e outro código para criar outro. Não. No mesmo código. É um programa apenas. Então, você vai criar dois arquivos TXT, obviamente, tá? Usando a mesma coisa que a gente já usou aqui ontem e hoje. 500 linhas cada, em que um arquivo conterá apenas números ímpares e o outro conterá apenas números pares. Ou seja, você vai criar um código agora em que ele faça o seguinte: se o número for 2, 4, 6, 8, 10, parará, tá? Com 500 linhas, você vai gravar esses números, vai guardar esses números no arquivo pares.txt. Se o número for 1, 3, 5, 7, 9, etc, etc, você vai gravar esses números no arquivo ímpares.txt. E repito, isso tem que ser feito de maneira automática no seu próprio programa, um código só. Tá? Então, esse é o primeiro que eu quero passar aqui para vocês hoje. E o segundo, como vocês já devem ter visto aí, a partir do arquivo de números pares, criado anteriormente, criado no anterior, você vai criar um novo apenas com números múltiplos de 4. Então, qual é a lógica ou qual é a ideia aqui desses dois exercícios? Repito, primeiro, e aí eu lembro da pergunta do Diogo ontem, né? Ou seja, não vou cobrar if else. Mas vocês já sabem, nós já fizemos milhares de vezes aqui, milhares é exagero, óbvio, mas nós já fizemos várias vezes aqui o cálculo de números pares. Se o resto for igual a zero, o número é par. Então aqui nós vamos ter um if else. Então é simplesmente pensar, se o número for par, grave no arquivo pares.txt. Se não, significa dizer que o número é ímpar, grave no arquivo ímpares.txt. Se são 500 linhas e nós estamos pulando de 2 em 2, certo? Porque eu tenho 2, 4, 6, 8, ou então eu tenho 1, 3, 5, 7, significa que eu tenho de ter um for que vá de 0 a 1000. Por que 1000? Porque o meu programa tem de ter 500 linhas. E se eu pulo de 2 em 2 números, então eu não vou contar até 500, eu vou contar até 1000, porque aí só vão os pares, eu vou ter 500 números, né? Ou seja, de 0 até 1000, nós temos 500 números pares, assim como temos 500 números ímpares. Tá? Então, eu tenho isso dentro de um for ou de um while, como vocês acharem melhor. O ponto é que eu tenho de ter uma estrutura de repetição, né, para ir de 0 a 1000. Eu tenho de ter um if else. Para quê? Para que se o resto da divisão daquele número por 2 for igual a 0, ele vai gravar em um arquivo. Se não, ele grava em outro. E nós temos de ter, claro, abertura, gravação e fechamento do arquivo. Tá? Ou seja, eu tenho aqui nesse exercício simples 3 tópicos, 3 conceitos do Python. E no segundo, que é o 37? Quer dizer, no segundo, eu tenho o conceito de leitura, porque aqui no anterior, no primeiro desse slide, os arquivos não existem. Portanto, vocês vão abrir o arquivo, mas vão criar esse arquivo do zero. Ele não existe na sua máquina. Pelo menos eu acredito que não.
Então, você vai criar o código para criar o arquivo. Agora, no segundo, não. No segundo, o arquivo já existe. O arquivo lá, pares.txt, ele já existe. Então, você vai ter de abrir o arquivo. Mas abrir para quê? Só para leitura. Enquanto que no anterior é abrir para gravação, no segundo é abrir para leitura. Se é abrir para leitura, tá? Então, você vai ler aquele conteúdo, você vai fazer outra conta, dividindo por 4 dessa vez, aquele número. Se o resultado for igual a zero, você grava em um outro documento. Se não, você não faz nada. Tá? Então, aqui, essa é a lógica desses dois exercícios que eu deixo aí para vocês pensarem agora. Tá? Vamos deixar aqui 15 minutos, né? São dois exercícios, então deixar um pouquinho mais de tempo. Tá? Vou contar aqui 15 minutinhos, vou deixar os slides aqui, não vou tirar, não vou separar em sala, como a gente tinha feito lá no início, nem nada, mas tentem fazer aí, daqui 15 minutinhos a gente retorna, tá ok, pessoal? Até já, então.
Bom, vamos lá retomar. Não sei aí como que vocês fizeram, né? Mas enfim. Vamos aqui, pessoal, partir primeiro para o nosso terminal. Vocês já sabem ali que é o 35, 36 e 37. Então, eu vou primeiro executá-los, tá? 35 foi executado. 36 foi executado. E o 37 também foi executado, como vocês podem ver, né? Não há nenhum erro. E aqui, inclusive, o que eu deixo de sugestão para vocês, tá? Até mesmo em termos aí não só da avaliação, mas em termos de prática. Vocês estão vendo que esses códigos, eles não exibem nenhuma mensagem. Então, o que a gente pode criar? Antes até mesmo de olhar para o código, tá? O que a gente pode criar? A gente pode criar um mecanismo no nosso código em que ele mostre uma mensagem de erro ou de sucesso. Ou seja, eu posso colocar tudo que eu quero fazer dentro de um try except, por exemplo, e se der tudo certo, no fim eu mostro a mensagem, olha, seu arquivo foi criado, para que o utilizador não veja isso que a gente está vendo, né? Para que ele não fique perdido, sem saber o que aconteceu. A gente pode colocar mensagens no meio do caminho, do tipo, olha, agora o programa está fazendo isso, o programa está fazendo aquilo, e por aí vai. E dentro do except, claro, a gente pode colocar uma mensagem de erro, olha, seu arquivo não foi gravado, por exemplo, tá? Temos como pensar nisso. Claro que a gente precisaria aqui de pensar em termos de verificar se o arquivo foi criado ou não, por exemplo, mas na verdade a gente simplesmente coloca lá um close, por exemplo, e se não der erro, né, então é porque está tudo ok, mostra a mensagem no final. Tá? Então é aquela questão que eu sempre falo de repente, você pensar o programa não sob a lógica do programador, mas sob a lógica também, ou na perspectiva também do próprio utilizador, para que o utilizador não se depare com uma tela preta, letras verdes, sem saber, bom, funcionou ou não funcionou, né? Mas vamos lá dar uma olhadinha, e aqui a gente já tem uma indicação de que funcionou. Por quê? Porque eu tenho aqui o arquivo ímpares 35, tá? Ou seja, por que é o ímpares 35, né? Ele aqui é o ímpares 35, porque vocês viram que aqui na resposta eu coloquei duas formas, vou mostrar duas formas de fazer. Eu tenho o exercício 35 e o 36. Então, para o 35, óbvio, para não dar conflito com o nome do documento, eu chamei de ímpares 35 e, obviamente, ímpares 36. Então, nós temos o ímpares 35, temos aqui os números, né? 1, 3, 5, 7, 9, tá? Até lá no final, tá? Vamos avançar aqui. Como vocês podem ver, tem 500 linhas, tá aqui, tá? Essa última aqui, óbvio, não tem nada, né? O que importa é até aqui, é 500 linhas. E temos o ímpares 36, que faz exatamente a mesma coisa, como vocês estão vendo. 1, 3, 5, 7, 9 são os números ímpares, tá? Também 500 linhas, como a gente tinha pensado anteriormente. E aqui, né, temos embaixo os números pares, a mesma coisa. O pares do exercício 35, ou da maneira de resolver que eu chamei de número 35, tá? Então, 2, 4, 6, 8, 10, tá? Até lá o final, 500 linhas. E temos aqui o 36, também a mesma coisa, 2, 4, 6, 8, 10, parará, 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 até a última linha, linha 500. Foi isso que tinha sido pedido ali, ó. 2 arquivos diferentes com 500 linhas cada, tá? Em que um arquivo contém apenas números ímpares e o outro contém os números pares. Então, se eu olho para o exercício, a maneira de resolver do exercício 35, eu tenho dois documentos, o ímpares 35, pares 35. Se eu olho para a maneira de resolver do 36, eu tenho exatamente o mesmo resultado, né? Repito,
Só alterei os nomes para a gente não ficar aqui apagando e repetindo os arquivos, tá? E o 37, eu também tenho aqui um número múltiplo de 4. Tá aqui, ó, eu chamei de múltiplo de 4. Tá lá, 4, 8, 12, 16, 20, 24, parará, 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 até o número 1000. E, obviamente, se nós temos 1000 números, né, os números de 1 a 1000, e queremos só os múltiplos de 4, nós sabemos que isso vai ser dividido por 4, portanto, temos 250 linhas. Perfeito. Tá ok? Então, temos aqui os nossos arquivos TXT criados agora, né? Eu não sei se vocês repararam que antes de eu executar essas 3 linhas aqui, esses 3 arquivos não existiam, esses 3 arquivos não estavam presentes, tá? 3 não, 5, né? Porque os 2 do exercício 35, os 2 do 36 e o do 37. E estão aqui agora. E aí vamos dar uma olhadinha então, tá? Deixa eu fechar aqui o 32, que foi da aula de hoje, e de ontem. 35. É um programinha, pessoal, aqui, ó, 7 linhas. Tá? 7 linhas apenas para fazer isso. É uma maneira. Poderia ter feito de outras maneiras, tá? Optei por utilizar o with, a estrutura with. Poderia ter feito lá com open e depois o close, com certeza, tá? Com certeza. Mas eu criei aqui um programa em que eu estou, em primeiro lugar, criando um documento, por isso que aqui ele é W, porque ele não existe, e se existir eu quero que ele seja substituído. Então eu faço isso de maneira consciente, eu, programador, faço isso de maneira consciente, e indico para o Python, olha, por favor, crie o arquivo chamado impares35.txt e chame a referência a este arquivo de ímpares. Em seguida, eu faço a mesma coisa, mas agora com os pares. Né? Ou seja, eu estou aqui dizendo, olha, abra também um outro documento. Eu não preciso abrir um, trabalhar com ele e fechar. Depois abrir o outro, trabalhar com ele e fechar. Eu posso abrir quantos eu quiser, desde que meu dispositivo tenha memória RAM suficiente, como eu expliquei ontem, relembrei ontem, posso abrir quantos arquivos eu quiser. Então, estou abrindo um, depois estou abrindo o outro, que são os pares, e depois nós temos aquela lógica que eu comentei anteriormente, antes mesmo de responder aqui. Estou criando um for, usando a função range. Como eu disse, eu já tenho de partir do princípio de que, bom, eu estou querendo 500 linhas e estou pulando de 2 em 2. Então, eu tenho de criar de 1 até 1001. Porque vocês já sabem, já falei milhares de vezes, função range e o Python de maneira geral, quando você tem 2 números aqui como parâmetros, o segundo é sempre o último menos 1. Portanto, eu tenho de criar do número 1 até o número 1000. Né, para ter 500 linhas em cada um. E por quê? Porque nós sabemos que vamos pular de 2 em 2. E aí depois eu faço aquele for simples, né? Aquele for básico para saber se o número é par ou se o número é ímpar, com o if e o else dentro. Você já sabe, quando a gente executa o for, na primeira vez que ele executar, ele vai, essa variável n, vai receber o valor 1. E aí a gente faz o if else. Se o resultado de n dividido por 2 for igual a 0, escreva no arquivo chamado pares. Que é esse, nesse ponteiro aqui. Vejam que não é pares 35. Aqui eu não ponho o nome do arquivo. Aqui, quando eu uso o método write ou o método close no final, eu não coloco o nome do documento. Eu coloco o nome do ponteiro que eu dei para o documento. Aqui eu chamei de pares, tá? Então eu coloco aqui, olha, neste ponteiro que irá direcionar para o meu arquivo, chamado pares, 35 nesse caso, escreva o quê? Escreva o %d, vocês já sabem que o %d é para mostrar números inteiros,
e 1 contra a barra N. Né? E 1 contra a barra N. Porque eu quero que pule de linha em linha. Eu não quero que fique um coladinho no outro, logo após o outro. Então, tem um barra N, e vocês já sabem o porcento N, porque ele vai pegar o número, o valor da variável N, e vai colocar aqui no porcento D, no lugar, né? Vai substituir. Portanto, na primeira vez que esse for é executado, o N vale 1. O resultado da divisão de 1 por 2 é 0? Não. Então, ele vai escrever o número 1 no ímpares. Depois ele vai para o próximo, aí N vai valer 2. 2 dividido por 2, o resto é 0? Sim. Então, 2 é um número par. Então, ele escreve aqui no pares. E assim sucessivamente. Ou seja, em vez de eu usar aqui, como nós já tínhamos utilizado, inclusive, isso aqui, ó, tá? Vou até copiar, vocês já vão entender o que eu vou fazer. A gente já usou isso aqui, ó. Fizemos recentemente isso. Tá? Ou seja, se for um número par, mostra na tela o número. Se não, a mesma coisa aqui. Já utilizamos isso aqui várias vezes. Várias vezes. Tá? Então, a ideia aqui é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Só que em vez de eu mostrar na tela, e poderia inclusive fazer os dois. Quer dizer, se eu salvo aqui, vou salvar, esse é o 35. Vou executar o 35. Ele mostrou tudo, só que ele mostrou os números, tá? E ao mesmo tempo ele gravou. Né? Ele gravou. Tá? Então tem um novo documento. Né? Que está aqui, óbvio, não mudou nada, porque eu estou usando ali o W, então ele apagou aquele que eu mostrei para vocês agora, no início da explicação, e criou outro. Tá? Mas poderia fazer isso, não tem, a gente pode misturar os comandos aqui, eu posso mostrar na tela para a pessoa e ao mesmo tempo gravar no documento, sem problema nenhum, tá? Sem problema algum, tranquilo, tá? Aqui eu vou tirar, porque isso aqui não nos importa aqui, tá? E nós temos, então, o 35 funcionando maravilhosamente bem. Qual a diferença do 35 para o 36? Apenas uma, essa aqui, ó. Eu posso abrir os dois arquivos dessa maneira, utilizando o with. Eu posso, na mesma linha, colocar os dois. Eu coloco ali, né? Abra o ímpares, agora chamei de 36, só para gerar a diferença, tá? Como ímpares, e na mesma linha ponho vírgula, abro o open como pares. Faço, né, o open pares 36 como pares, o resto é tudo igual. O restante é exatamente a mesma coisa. Não mudou absolutamente nada. Tá? Então, aqui só para colocar. Estou trabalhando com 2 arquivos, 3, 10, quantos forem. Você pode colocar dessa forma, alinhado, ou você pode colocar tudo em uma linha só, sem problema nenhum, separado por vírgula. E o 37? O 37, o que a gente tem no 37? A partir do arquivo de números pares criados anteriormente, que aqui, neste meu exemplo, poderia ser o pares 35 ou o pares 36, é igual, exatamente igual, como vocês viram. Cria um novo apenas com os múltiplos de 4. Vocês já viram que funcionou. Nós já abrimos aqui múltiplos de 4, tá aqui, tá? E nós temos, então, o exercício 37, que ele está aqui. Eu crio um novo arquivo, que eu estou chamando múltiplo de 4.txt, e eu estou criando como ponteiro essa expressão. E eu abro o arquivo pares36.txt. Poderia ter aberto o 35, repito, poderia, sem problema nenhum, exatamente a mesma coisa. Sem diferença. O conteúdo é o mesmo. Só tem de ter atenção ao nome. Abro como pares. E aí eu crio aqui de novo um for, lendo, e aí olha que agora eu estou usando o método readLines. Por quê? Porque eu estou querendo que ele pegue linha por linha. E aí eu estou fazendo o quê? Para cada linha no arquivo, e lembre-se de que o pares aqui não é o arquivo, pares é o ponteiro, é a referência para o arquivo, tá? Então, em cada linha,
né? E a gente já sabe, vou reabrir, mas vocês já viram, o pares, ele tem aqui realmente um número por linha, foi o que nós fizemos aqui, ó. Eu não estou criando aqui no pares, ó, eu escrevi um número, pule uma linha, tá aqui, ó. Por isso que eu coloquei o contrabarra N. Eu quero que passe para a próxima linha. Então, se eu sei que eu usei o contrabarra N aqui, passei para a próxima linha, eu vou utilizar aqui o readLines. O método readLines, porque ele vai ler linha por linha. E aí eu faço um if simples. Se o que estiver na linha convertido para inteiro. Por que convertido para inteiro? Porque você já sabe que o readLines vai retornar o conteúdo que está no documento e este conteúdo foi gravado aqui, para mim, para você isso é um número, aqui nós temos o número 10, não. Para o Python isso aqui é uma string. Para o Python isso aqui são 2 caracteres. Então, nós temos de pegar isto daqui. E por que são 2 caracteres? Eu falei para vocês ontem que o método write, tá aqui, ele sempre grava strings no seu arquivo, sempre. Então, nós estamos gravando aquilo que para mim, para você é um número. Para o Python isso é uma string. Então, se eu uso o método write, eu já sei, eu programador tenho de saber que eu gravei uma string no meu documento. E se eu quero fazer uma divisão, né, porque basicamente para eu saber se ele é múltiplo de 4, eu faço a mesma coisa. O resto da divisão por 4 é igual a 0? Se sim, ele é um múltiplo de 4. Mas eu tenho de pegar aquilo que está lá no meu arquivo e converter para inteiro, para poder fazer a conta. Então eu estou aqui pegando nesse for para cada linha no meu ponteiro do meu arquivo, usando o método readLines, tá? Então ele vai lendo uma por uma, pá, 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 pá. Se a conversão daquele conteúdo para inteiro, né? E se essa conversão dividido por 4, o resto foi igual a 0, eu escrevo, guardo isso no meu múltiplo 4, que é o meu ponteiro, que está aqui em cima, para o meu arquivo múltiplos de 4. Então aqui eu estou trabalhando com 2, eu estou lendo de 1, que é o que eu faço aqui nesta linha, e eu estou escrevendo em outro, que é o que eu faço aqui nessa linha, sem problema nenhum. Lendo de um, gravando no outro. Fazendo essa transição, digamos assim, né? Não é de todos, não são de todos os números, claro, né? Porque os pares começam ali 2, 4, 6, 8, 10, 12, e os múltiplos de 4, como todos nós sabemos, 4, 8, 12, 16 e por aí vai. Tá ok? Então, essa é a maneira que você pode fazer para ler um documento e gravar o seu conteúdo em outro documento, sem nenhum mistério. Pelo menos eu acredito que não tenha mistério algum nesses 2 exercícios, tá? Temos aqui ainda que é possível definir o que será feito em termos de código a depender do conteúdo de um arquivo. Tá? Então aqui eu ainda não coloquei esse documento entrada.txt no Moodle, tá? Era para ter colocado antes da aula, não coloquei, não se preocupe, vou colocar logo a hora que acabar, é claro. Mas eu quero que vocês percebam aqui o que a gente vai fazer, tá? Deixa eu dar aquele clear e executar aqui o 38. Opa, olha, ele nos deu um erro, vamos lá ver. Ah, eu já sei o que é. O nosso arquivo, eu acho que o arquivo entrada não está aqui nesta pasta, tá? Realmente não está. Tá lá em cima? Não, não está. Tá? Então, é por isso que deu o erro. Já bati o olho aqui, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Vamos até olhar aqui, ó. Tá aqui, ó, com o open do entrada como entrada. Então, arquivo não encontrado. Tá aqui, ó. Não existe tal arquivo nesta pasta, nesse diretório. Então, ele está numa outra. Deixa eu abrir ele aqui, ó. Ele estava na pasta de ontem. Tá? Vamos aqui, vocês vão ver. Aqui ele vai aparecer agora. Né? Eu vou colocar ele aqui. Então, temos ali o nosso... cadê? Era para ter aparecido. Aí.
nós temos aqui, estou na pasta certa, estou na 26, tá? Então, temos aqui o nosso arquivo, que deveria estar aparecendo aqui, mas não está ainda, mas já está, tá? Ele aparece aqui para mim. Então, tanto que eu vou executar aqui, vamos executar e limpar de novo. Tá? Agora, vocês podem ver que está aí certinho. Então, quando eu coloquei aqui no PowerPoint, eu falei assim, ó, é possível definir o que será feito em termos de código a depender do conteúdo do arquivo? Eu estou dizendo a respeito disso daqui, ó. Veja que essa linha, a primeira linha, está sendo impressa alinhada à direita, essa aqui está centralizada e essa aqui está alinhada à esquerda, normalmente, e outra linha alinhada à esquerda. Então, eu posso alinhar o meu texto dependendo do conteúdo que está nele. Tá? Então, a gente pode também, digamos, brincar desta forma. Tá aqui o 38. Eu estou definindo aqui uma largura. Tá? Por quê? Porque eu estou colocando aqui, quer dizer, quando eu coloco aqui que ela está alinhada à direita, aqui essa direita é 79. Tá? Da margem 0 aqui, né? Do 0 até aqui, eu tenho 80 caracteres. Então, estou definindo que são 80. Se eu mudasse aqui para, por exemplo, 89, vamos executar aqui de novo. Percebam como aqui, ó, olhando para esse A aqui em cima, do direita, tá? Antes estava aqui, né? Onde eu estou selecionando a palavra direita ali em cima. Vejam que descendo aqui, ó, ele avançou 10 casas, né? Digamos assim. Então, eu defino a largura. Eu, programador, defino onde eu quero mostrar isso na tela. Tá? Da mesma forma, óbvio, né? Nem precisava, mas eu vou colocar aqui. Se eu reduzo, eu volto, né, 10 para o anterior. Mas vamos deixar aqui com o 79, que era o original. Estou abrindo o documento, o arquivo chamado entrada.txt. Tá? Que, inclusive, ele deveria ter aparecido aqui, mas não apareceu, mas não tem problema nenhum. Vou mostrar para vocês o conteúdo deste documento. Deixa eu arrastar aqui. É um arquivo TXT que tem isso daqui, ó. Tá? Então, esse é o conteúdo deste arquivo. Vejam, o primeiro caractere da primeira linha é um ponto e vírgula. Aqui eu tenho sinal de maior. Aqui eu tenho um asterisco. E nas outras eu não tenho absolutamente nada. Então, esse é o conteúdo deste arquivo, entrada.txt. Tá? E aí eu estou colocando ali, como vocês podem ver, que eu abro o arquivo. E aí, para cada linha desse documento, eu faço um teste. Como está aqui, se a linha na posição 0, o primeiro caractere, foi igual ao ponto e vírgula, eu tenho um contínuo. Portanto, ele não faz absolutamente nada. Tá? E foi o que ocorreu. Né? Aí ele vai lá para cima. Se a linha começar com o símbolo de maior, eu mostro a linha, mostro tudo, mas aqui eu uso esse método, o rjust, que, de novo, tentem tirar aí pelo inglês, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando, vejam, eu estou tirando o primeiro caractere, primeiro eu estou pedindo para mostrar, mostre a linha, tá? A partir da posição 1, né? Ou seja, a partir do item 1 até o final, mas ajustado à direita, alinhado à direita. Né? Ou seja, o R-just, ou seja, right, justified, eu estou alinhando à direita. É o que aconteceu, é o que a gente viu aqui, ó. Esta linha está alinhada à direita. Tá? E com base em quê? Com base na largura que eu defini lá em cima. Depois aqui, se o caractere inicial for igual ao asterisco, eu vou colocar centralizado. É outro método para eu centralizar strings na tela. Se não tiver nada, eu simplesmente mostro. E, de novo, eu vou abrir aqui o arquivo para que vocês vejam como isso realmente acontece. Eu tenho aqui, ó, ele leu a primeira linha. Primeira linha está aqui na linha 4, né, do código. A linha no índice 0 começa com ponto e vírgula, a primeira começa. Então, ela não é realmente impressa. Eu tenho um contínuo, ele volta para o for.
Aí ele passa para a próxima linha. Próxima linha começa com um sinal de maior? Começa. Então, o que ele faz? Ele entra aqui no elif das linhas 6 e 7. E aí ele vai mostrar essa aqui, alinhada à direita. Alinhada à direita com base em quê? Repito, alinhada à direita com base na largura que eu, programador, defini lá em cima. Ele vai para a próxima linha. A linha começa com asterisco? Começa, tá? Que ele está centralizado. Então, eu usei aqui nas linhas 8 e 9 do código o método center para ele centralizar conforme aquela largura. E se não tiver nenhum desses três símbolos, o que ele faz? Ele só mostra a linha. E foi o que ele fez com as outras duas, como a gente viu anteriormente lá no terminal. Então, eu posso também, a depender daquilo que é como a gente viu aqui, dependendo do que a gente tem como índice, a gente pode fazer, literalmente, o que a gente bem entender, tá? Não temos aí problema nenhum, podemos estabelecer, como eu falei, se a primeira letra tiver em maiúscula, por exemplo, isso aqui é útil para quê? Antes até de dar o exemplo, porque o exemplo é justamente a explicação. Eu quero saber se uma linha é um parágrafo. Geralmente, todos nós sabemos que o parágrafo começa com a letra maiúscula. Tá? Uma frase começa com a letra maiúscula. Mas vamos pensar em termos de parágrafo. Todo parágrafo vai começar com a letra maiúscula. E, em princípio, não tem nem aquela desculpa de dizer, não, quem estava digitando o texto errou, porque quando a gente digita o texto, automaticamente, né, os editores de texto já colocam em letra maiúscula a primeira palavra, no caso. Né? A primeira letra da primeira palavra. Então, a gente pode usar isso aqui, por exemplo, para saber se é um início de parágrafo ou não. Ou seja, se daquele bloco, né, a primeira letra for uma letra maiúscula, tem um indicativo de que aquilo pode ser um parágrafo, por exemplo. Então, nós temos aí todas essas possibilidades, tá? Quando a gente está trabalhando com o conteúdo dos arquivos. Eu quero mostrar só isso, eu quero mostrar só aquilo, eu quero remover. Lembrem-se, eu até tenho aqui, e abro de novo, eu tenho aqui a Lei 58. Eu quero remover aqui, ó, linha 2, linha 4, linha 6, linha 8, linha 10, linha 18 e por aí vai. Percebam que aqui, de maneira geral, todas as linhas pares na formatação desse arquivo TXT, em todas as linhas pares, eu tenho alguém carregou no Enter, né? Eu tenho pulando uma linha. Mas eu não quero isso. Eu quero que fique tudo assim, por exemplo, ó. Tá? Eu quero que fique desse jeito. Né? Eu não vou aqui alterar mais, mas eu quero que fique tudo desse jeito, sem esse espaço, por exemplo. Então, eu, Matheus, posso fazer isso que eu estou fazendo agora. Vim aqui, apagar linha por linha. Posso? Posso. Vai dar um trabalho gigantesco, como você pode imaginar. Em vez disso, eu crio um programa no Python que vai ler esse documento. E não que ele vai pegar só nas linhas pares, mas ele lê uma linha, ele vai ler a primeira linha, chegou aqui. Quando ele chega aqui, isso aqui é um caractere, é um contra barra N, que está ali, ó, está selecionado. Não estamos vendo, mas está selecionado um contra barra N. Então, eu posso, de repente, ler todo esse conteúdo, guardo isso aqui numa lista no meu programa, e depois eu crio um for, e aí eu faço o quê? Se naquela posição, né, eu coloco lá for x em lista, tá? Né, no tamanho da lista. Se na posição x for igual ao contra barra n, eu apago aquela posição. E depois eu gravo de volta no documento, em um outro documento. Pronto, eu eliminei todas essas linhas em branco que vocês estão vendo aqui agora. Tá? Com 3, 4 linhas de código. Vou lá, gasto 3, 4, 5 minutos, escrevo, executo, acabou. Muito mais rápido do que eu vim aqui, apagar aqui, opa, deixa eu pular aqui, ó, fazer isso aqui. Óbvio que a gente não vai fazer isso. A gente vai criar um programinha no Python e resolver. Como? Comparando o que está na posição tal com um caractere. Já que é tudo string, né? String ou lista com strings, no caso. Tá? Então, extremamente útil esse entendimento.
E aí a gente passa para um outro exercício que eu chamei aqui de nível um pouco mais hard, né? Ou seja, um pouco mais difícil esse daqui, tá? Só que esse daqui, ele é realmente bastante, não só trabalhoso, como demorado, tá? Ou seja, nós temos aqui uma aplicação que gerencia uma agenda de telefone. Então, esse aqui, eu não vou agora nem mesmo dar tempo, porque esse aqui é um pouquinho trabalhoso, tá? Eu até mostro aqui, é o 39, tá? Ou seja, vejam aqui, eu estou com funções, eu tenho um programa aqui de 123 linhas, tá? Que ele vai fazer um monte de coisa aqui. Poderia ter menos linhas, claro, tá? Mas eu tenho basicamente aqui, ó, tudo definido em funções, separado por funções e a execução do programa. Tá? Precisa fazer assim? Não, não precisa fazer assim. Tá? Isso aqui é para rebuscar o programa, isso aqui é para deixar aí o programa mais, não mais bonito, não é mais bonito, mas é para deixar o programa mais profissional até. Mas tentem fazer isso daqui, se vocês puderem aí, tá? Como estamos aí nos aproximando da avaliação, tentem fazer isso nesse fim de semana. Que aí na segunda-feira eu explico esse código para vocês, tá? Tentem fazer o quê? Essa aplicação. Vou colocar, claro, no Moodle esses slides aqui, né? Cria uma aplicação que gerencia uma agenda de telefone, tá? A aplicação deve ter funções para incluir novos contatos, apagar um contato existente, alterar o contato existente e listar os contatos existentes. E os dados dos contatos, que é só nome e telefone, deverão ser guardados em um arquivo. Então, aqui, pensem no que você precisa fazer. Quer dizer, quando eu executo pela primeira vez, por exemplo, eu tenho de verificar se o arquivo já existe ou não. Por isso que eu falei que aquele é um pouco mais complexo. Por que eu tenho de verificar se o arquivo existe ou não? Uma coisa é quando eu executo aqui o meu 35, 36, 37, em que para mim não importa se esse ímpares TXT aqui já existe ou não. Porque o conteúdo desse documento é irrelevante, é aqui para nossa aula. Então, isso é completamente irrelevante. Agora, quando eu falo numa agenda de telefone, uma agenda de contatos, imagine você que você vai executar não pela primeira vez. Imaginemos, você executou o seu programa pela primeira vez e você pegou todos os contatos que estão aí no seu telemóvel e passou para a sua aplicação, porque você ficou todo orgulhoso ou orgulhosa, porque você criou, então, essa aplicação por conta própria, tá? Passou todos os seus contatos, tá? Eu não sei vocês, quantos contatos você tem no seu telefone. No meu telefone, eu tenho mais de 1.600 contatos. Porque é uma agenda de telefone já que tem muito tempo, sempre fui guardando números, guardando e-mails, e hoje eu estou com esse número. Eu sei disso, porque eu atualizei aqui meus computadores, né? Formatei, reinstalei o sistema da Apple aqui, o macOS novo e etc. E tive essa curiosidade de ver. Eu falei, não, devo ter muita coisa, deixa eu ver aqui. Então eu tenho aqui no meu, e está integrado, claro, né? Com o telefone, eu tenho aqui mais de 1.600 contatos, tá? E, na verdade, tenho mais, porque isso aqui são contatos só do telefone, fora os contatos que estão na agenda lá no Google, tá? Tem outros que estão lá e que não se repetem. Então, eu vou lá, crio o meu aplicativo, né? Crio minha aplicação, passo meus 1.600 contatos lá para o meu programinha no Python, né? Estou maravilhado, estou orgulhoso de mim mesmo. O que eu fiz? Eu fiz lá, então, um open, abri um arquivo, modo escrita, porque eu quero gravar coisas nesse documento, portanto, modo escrita, claro. E depois desse modo escrita, vou lá, insiro nome e telefone, tá? Então, eu tenho um loop while, eu tenho um while true, vou inserindo o nome, vou inserindo o telefone, tá? E aí eu posso colocar lá um quer continuar, sim ou não,
Ou eu posso simplesmente colocar, né, para sair, digite fim, não importa. While true, pá, vou armazenando. Armazeno em um dicionário. Por que eu armazeno num dicionário? Armazeno num dicionário porque eu tenho a chave e o valor, nome e telefone. Tá? Então, João, número tal. José, número tal. Maria, número tal. Poderia armazenar numa lista. Claro que poderia armazenar numa lista do mesmo jeito. Tá? Lembrando que aí na lista eu teria de ter lista dentro de listas. Né? Porque se eu tenho aqui o par, nome e telefone, e nome e telefone compõem um contato, portanto, eu poderia ter aqui uma lista dentro de outra lista. Na posição 0 eu tenho lá João e o número. Na posição 1 eu tenho José e o número. Na posição 2 eu tenho Maria e o número. E assim sucessivamente. Mas eu acho que eu optaria por um dicionário, que é mais prático. Eu já tenho o nome, que é a chave, e eu tenho o telefone, que é o valor. Vou adicionando, adiciono, sem problema nenhum. Enquanto minha aplicação está sendo executada, eu estou então armazenando em um dicionário. E depois eu pego esse dicionário e gravo o conteúdo desse dicionário inteiro em um arquivo TXT. Ou eu posso optar por, para cada nome e telefone, ou seja, para cada contato que eu insiro, enquanto estou aqui digitando, ele já vai gravando no arquivo. Tá? Ainda que isso não seja muito bom, porque o seu arquivo vai estar aberto o tempo todo. Então, isso não seria positivo. Tá? O positivo, nesse caso, dependendo da situação, dependendo da maneira como você vai programar, claro, mas o ideal seria, por exemplo, que você armazenasse tudo num dicionário e depois gravasse o dicionário inteiro. Porque assim você abre, grava o dicionário no seu arquivo TXT e fecha o dicionário, fecha o arquivo. Ponto. Tá? Para aquela questão da integridade. Mas lembre-se que eu falei. E se no meio do caminho acabar a luz, né? Por algum motivo, o computador desligou, deu um problema. E aí você perdeu tudo. Então, você também pode, de repente, criar no seu código um mecanismo para, por exemplo, sei lá, a cada 10 contatos ele gravar. Nada impede, você põe um while, dentro do while ele vai pedindo e põe um contador. Quando esse contador for igual a 10, né, if contador igual a 10, o que você faz? Abre o arquivo, grava o que está ali, fecha o documento. E aí faz com que o contador volte a ser 0, por exemplo. E aí ele continua dentro do while. Enfim, as maneiras aqui existem diversas. O ponto é que você pegou lá os seus mil e tantos contatos, 2.000 e tantos contatos, tá? Gravou na sua aplicação. Isso na primeira vez que você executou, né? Você criou a aplicação e aí você pegou e falou, não, domingo agora não tenho nada para fazer, vou passar todos os contatos para a minha aplicação. Vai demorar 3 horas, 4 horas para fazer isso. Top. Passou todos. Tá? Chega segunda-feira de manhã e você, enfim, por algum motivo qualquer, você precisa de atualizar essa sua agenda. Porque, seja no seu trabalho, seja na nova, nos estudos, onde for você conhecer uma nova pessoa que tem o nome e telefone, você quer atualizar. E o que você faz? Você, obviamente, executa a sua aplicação, executa seu código. E aí você abre a sua agenda e você vê que agora você não tem ninguém na sua agenda. Por quê? Porque você resolveu colocar lá em cima, na sua primeira linha de código, isso aqui, ó. Você colocou WR, colocou modo de abertura W. Porque é a lógica, né? A agenda não existe, o arquivo não existe, você precisa escrever nele. Quando não existe, você precisa escrever, o que você faz? Você vai usar o W, em princípio. Só que se você usa o W, você executou no domingo. Funcionou. O arquivo não existia, você gravou, ponto. Só que quando chega na segunda e você executa o mesmo código com o mesmo W, o que você está fazendo? Você está apagando tudo. Então, todos aqueles seus 1.500, 1.600 contatos que você tinha antes e que você passou, e aí você apagou do seu telefone, você não tem mais.
Então, aqui, esse tipo de programa, esse tipo de aplicação, é aquela em que você vai começar e a primeira coisa que você tem de fazer é, já existe o arquivo no meu disco aqui, já existe aqui no meu dispositivo, no meu computador, no meu portátil, no meu desktop, onde for, o arquivo da agenda de contatos, da agenda de telefone, e com base neste if-else é que eu vou definir um modo de abertura, por exemplo. Eu posso definir que, bom, eu verifico se o arquivo existe. Quer dizer, quando eu digo eu, não sou eu, Matheus, não é você que está me assistindo. Eu, código Python. Então, o programador tem de criar um código, criar no seu código essa verificação. O documento existe? Se o documento existir, eu abro no modo append, com um A. Porque aí significa dizer que eu já devo ter alguma coisa lá. Então eu só vou adicionar para não perder o que está antes. Se não existir, aí eu posso abrir como W. E aí não tem problema, porque se eu executo no domingo, o Python vai fazer, quando o arquivo não existe, o Python vai fazer esse teste e vai dizer, olha, não existe, abri no modo W, ponto. Quando chegou na segunda, o Python vai fazer o teste. E aí vai dizer, sim, existe. Então não abro no modo W, eu abro no modo A. Modo de abertura A, só para adicionar mais coisa, fazer o append, por exemplo. Então eu tenho de tomar esse tipo de cuidado. Eu tenho de pensar nisso. Abrir, logo na primeira execução, ver se o arquivo existe ou não, para não cometer esse erro de perder todos os 1.000 e tantos contatos. Depois a gente tem ali, vejam, ações distintas. Então, a ação de incluir um novo contato, ela é tranquila. Ela não tem mistério. Eu vou ter um input, basicamente, inserir o nome, inserir o telefone, ponto, passa para o próximo. Está inserindo contatos, né? Está incluindo novos contatos. Então, aqui não tem mistério algum. De certa forma, o mistério começa a surgir nas outras ações. Apagar o contato existente. Por que que aí, quando eu digo mistério, claro, é só o jeito de dizer, quer dizer, aí aqui a dificuldade aumenta um pouquinho. Por quê? Porque para apagar um contato, o que eu tenho de fazer numa agenda de telefone? Em primeiro lugar, eu tenho de pedir para a pessoa, para o utilizador, qual é o nome do contato que você quer apagar. Então, eu tenho de pedir para ele, eu tenho de dar a opção, apagar contatos. Ok. Logo que a pessoa vai lá e escolhe, né? Vamos imaginar que fosse a opção 2. A opção 1 é incluir, que não tem muito mistério. Opção 2, apagar contato. Pá, digitou o número 2. Primeira coisa que eu tenho de mostrar é qual é o nome do contato. Então, eu tenho um input para o cara me dizer, para a pessoa me dizer, eu quero apagar o contato do João. Ou do José ou da Maria. Aí eu, programador, tenho de fazer o quê? Eu tenho de ler o arquivo. Então eu tenho de fazer um read lines, pegar todos os contatos que estão lá, por exemplo. Eu tenho de ler um por um e fazer a verificação. Olha, ele digitou João. Eu tenho o João na minha agenda de contatos? E aí, se tiver o João, se eu achar o João, eu posso ainda mostrar uma outra mensagem para o utilizador dizendo assim, encontrei o João, você quer mesmo apagar? Para dar a confirmação. E aí um sim ou não. E aí de novo, se sim, apago. Se não, esqueço aquilo que foi feito. Essa é a opção se eu encontrar. Ou mostrar a mensagem dizendo, olha, utilizador, é o seguinte, você digitou aí que quer apagar o do João, mas João não tem na sua agenda de contatos. Então, para apagar, eu tenho de ler o conteúdo do arquivo e fazer essa pesquisa pelo nome que ele me indicou. A mesma coisa no alterar contato. A alteração é a mesma coisa. O cara coloca lá, opção 3, alterar contatos. Maravilha. Então, para alterar o contato, eu tenho que dizer qual é o nome da pessoa que você quer alterar. Para eu pesquisar o nome. E aí, de novo,
Opa, olha, esse nome aí, o José, José não está aqui na sua agenda de contatos, não tem como alterar o que não existe. Ou então, não, achou, José está na agenda. Então tá aqui, ó. Olha, o telefone que eu tenho do José é esse aqui, 987-654-321. Você quer alterar esse número? Ou você quer alterar o nome dele? Porque era José sem acento e você colocou com acento no E, por exemplo. Tá? O que você quer alterar? Ou você quer alterar os dois, o nome e o número de telefone? Então aqui a gente tem que pensar nisso, como programador. O que a pessoa vai querer fazer? O que ela pode fazer? E deixar essas opções claras para o utilizador. Tá? E por fim, e claro, antes de passar ali para o listar, o que a gente ainda tem de fazer? Seja na opção 2, que é o apagar, seja na opção 3, que é o alterar. O que eu tenho de fazer? Eu tenho de gravar aquilo no documento. Ou eu gravo e não entendam aqui, não achem que isso é contraditório, porque não é. E eu gravo o apagamento. Quando eu digo gravar o apagamento, é efetivar. Se eu li aqueles dados, aquela agenda toda e guardei num dicionário, por exemplo, na memória do meu dispositivo, aí eu vou lá e apago, né, os dados de contato da Maria. Então, depois eu tenho de pegar, apago no dicionário. Já não tem mais ali Maria e seu telefone. Então, aí o que eu tenho de fazer? Eu tenho de pegar esse dicionário que está sem os dados da Maria e gravar de volta no mesmo arquivo. Fazer o update, né, daquele arquivo. Fazer a atualização dele. Mesma coisa, não alterar o contato. Alterou lá o telefone, o nome e o telefone do José. Então, eu tenho de pegar aquela alteração, gravar no documento. Né, gravar no arquivo. Para manter aquilo dali. Porque na hora que o utilizador for lá e digitar fim e encerrar o código, se você não tiver guardado aquilo no documento, perdeu tudo. Perdeu tudo. E por fim, ali, opção 4, né, nessa suposição, listar os contatos. Aqui é mais simples. O que é um listar o contato? Ler o arquivo e mostrar na tela. Olha, você tem aqui esses 1000 e tantos contatos, por exemplo. Então percebam que aqui, por isso que eu falei que ali é uma prática com um nível um pouco mais hard, né, um pouco mais trabalhoso. Primeiro, quando eu digo hard, não é de difícil, é de trabalhoso. Porque isso aqui, esta aplicação, todos vocês que acompanharam o curso até aqui conseguem fazer. Não tenho dúvida alguma de que vocês têm a base necessária para fazer isso daqui. Tá? Se vai estar bonito na tela ou não, isso é outra história. Mas que vocês conseguem criar isso aqui, conseguem. Todos vocês conseguem criar isso daqui sem problema nenhum. Repito, tem mais dificuldade. Isso aqui não é um negócio que você faz em 5 minutos. Isso aqui você vai ter mais trabalho para fazer. Mas do ponto de vista técnico, todos vocês conseguem fazer isso daqui. Tá? Então, esse nível hard aqui é só para deixar isso claro. Ele é mais trabalhoso, porque tem toda essa lógica, mas de conteúdo todos vocês conseguem fazer. Então, vou terminar por aqui. Tá? Vou deixar aí esse fim de semana para que vocês tentem fazer isso daqui. Tá? E a gente, então, finaliza essa parte de arquivos com mais exercícios. Teremos vários exercícios, tá? Porque essa parte é bastante importante, mas a gente vai fazer isso, então, na segunda-feira, tá ok, pessoal? Tentem fazer, a gente se fala, então, na segunda. Boa noite a todos, bom fim de semana, descansem, e ao mesmo tempo que estudem, e como eu sempre digo, né, se cuidem aí nesse finzinho de semestre, finzinho de curso, finzinho de ano, tá ok, pessoal? Abraço a todos, boa noite mais uma vez, bom fim de semana e até segunda-feira, então. Tchau, tchau.